Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós já estamos no final de um dia de muita atividade na Casa do Congresso Nacional, mas principalmente aqui no Senado. Mas eu desejo, provavelmente para encerrar essa atividade no dia de hoje, voltar a conversar aqui, nobre presidente Moca, a respeito do meu querido Nordeste sofrido brasileiro, que deu uma melhorada, não tem a menor dúvida disso, principalmente nesses últimos anos, com a sequência de investimentos, quer do poder público, quer da iniciativa privada. Ela tem crescido, não tenha dúvida. Porém, ainda se encontra em posição de desvantagens do ponto de vista socioeconômico em relação ao Centro-Sul. Há de se perguntar por que continuarmos conversando a respeito das distâncias entre o Nordeste, o Norte, o Sudeste, entre o Norte e o Nordeste com relação ao Sul e ao Sudeste. Mas nós vamos continuar dizendo isso. Vamos continuar dizendo isso porque verdadeiramente nós precisamos diminuir essa distância. Mas para diminuir essa distância é preciso que haja não só a boa vontade do governo, mas, ao mesmo tempo, que haja o interesse da iniciativa privada em fazer investimentos nestas regiões mais pobres do Brasil. E nós temos exemplos práticos, nobre presidente, considerando, por exemplo, pessoas físicas, que a sua história de vida, pobres, e que no dia a dia do tempo se transformaram em pessoas muito bem de vida atualmente. Não é outro e vale salientar o sentido da nossa Carta Magna, promulgada no dia 5 de outubro de 88, a Constituição da República Federativa do Brasil. Documento fundador e vinculante, deve servir de premissa maior, de fonte inspiradora e de parâmetros máximos aos esforços brasileiros para o engrandecimento da pátria. O desenvolvimento completo da nossa sociedade não se coaduna com os elevados padrões de desigualdade econômica que ainda prevalece entre classes sociais e entre regiões do país, de modo que tais contrastes necessitam ser mitigados ou mesmo superados, para que um futuro mais auspicioso e feliz se abra a todos os brasileiros, sem qualquer exceção. Imbuído, senhor presidente, de sentimento de justiça social e de fraternidade, o Constituinte brasileiro, ao enumerar as diretrizes de nossa vida coletiva, no texto da Constituição Cidadã, estabeleceu que, no seu artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se tivermos suficiente e inquebrantável vontade política, o século que se inicia representará o período fundamental para debelarmos as insuficiências de região do Nordeste. Para tanto, faz-se necessário fomentarmos a economia da região, com a necessária implantação de indústrias capazes de gerar emprego e atrair novos investimentos diretos e indiretos. No passado, experiências industriais exitosas, como a criação do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, serviram para alavancar o desenvolvimento regional a partir da lógica do desenvolvimento orientado pelo Estado. Em nossos dias, o Nordeste tem atraído grandes volumes de capitais privados para projetos como o Porto de Suape, na região metropolitana do Recife, que deverá receber aportes equivalentes a aproximadamente 24 bilhões de reais até 2014. Na maior parte da empresa privada, a dinâmica economia pernambucana fez despencar a taxa de desemprego no Recife, que era superior a 10%, para cerca de 6% da população economicamente ativa. Ora, senhor presidente, não tem segredo. O caminho é por aí. A iniciativa privada precisa ser atraída para que ela possa fazer os investimentos necessários, que com isso mudará, sem dúvida nenhuma, não só o aspecto da região, mas principalmente a vida dos habitantes do Nordeste brasileiro. E nós, aqui nesta casa, temos um papel fundamental para incrementar essas ações que possam realmente, o novo Pacto Federativo que já foi anunciado aqui, num determinado momento, pelo presidente da Casa, senador José Sarney, que iria constituir uma comissão de pessoas que tenham, na verdade, a vontade de analisar e de estudar essas condições para proporcionar ao Brasil, e particularmente às regiões mais carentes, o fluxo do desenvolvimento. Nos dias atuais, o Nordeste tem atraído grande volume de capitais privados para projetos como Porto Suape, aliás, Recife, de Pernambuco, está recebendo um volume de investimentos equivalente a toda a riqueza produzida em um ano, lá no estado de Pernambuco. Mas por que isso aconteceu? Nós temos que dizer absolutamente verdades. Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comando desta nação, nordestino, radicado em São Paulo, mas que nunca negou as suas origens. Ele realmente foi o grande vetor, através das ações do governo, que com isso gerou a expectativa e o desejo, melhor dizendo, da iniciativa privada para investir naquela região, e particularmente no estado de Pernambuco. Senhor presidente, assim como Pernambuco, a Bahia também deu uma melhorada, o estado do Ceará. Mas nós temos ainda muito a fazer para que as coisas possam realmente se tornarem possíveis, de um fluxo de desenvolvimento capaz de melhorar, sem dúvida nenhuma, o número exorbitante de nordestinos que ainda passa fome. E quando a presidenta Dilma lançou o programa Brasil Sem Miséria, lançou com base na estatística, nos levantamentos do IBGE, de que mais de 16 milhões de nordestinos
vive abaixo da linha de pobreza e passando fome. E aquilo que é mais agravante, além da fome e a sede. Daí porque ela ter determinado aos técnicos dos seus ministérios afins que incluísse no seu programa Brasil Sem Miséria aquilo que é de fundamental e essencial para a vida humana, para a vida do mundo, não só humana, mas animal e vegetal, que é a água. Então, senhor presidente, um país da dimensão do nosso Brasil, com as riquezas que nós temos, haja visto ultimamente, quando nós decidimos aqui uma distribuição equânime do royalties, por conta das descobertas do pré-sal. Ainda termos regiões que a sua população, uma boa parte ainda morre de fome. Então, senhor presidente, nós precisamos continuar lutando, reivindicando e tentando sensibilizar o governo brasileiro para voltar às suas ações com eficácia e, ao mesmo tempo, com determinação para essas regiões menos desenvolvidas. Eu cito, por exemplo, aqui o meu querido estado de Alagoas, senhor presidente, que eu reputo como um dos melhores pedaços de terra do Nordeste, apesar de ser o penúltimo em extensão territorial, mas que, lamentavelmente, é detentor dos piores índices sociais. Porque, na verdade, deixaram de investir naquele Estado para que ele pudesse realmente demonstrar prosperidade, e essa prosperidade dividida com o seu povo. Nós estamos, senhor presidente, lutando tenazmente, e o governo da presidente Dilma tem conhecimento disso frequentemente, para que a gente possa implantar, para que se possa ser implantado no meu estado um estaleiro, cujo empreendimento será o vetor da geração de mais de 10 mil empregos diretos e, sem dúvida nenhuma, melhorará a vida do meu estado. E que, infelizmente, nós temos tido inúmeras dificuldades para que as coisas possam acontecer. Como é difícil, senhor presidente, criarmos condições para que os menos favorecidos, os menores, os mais pobres, possam ter condições de melhoria de vida e de qualidade. E nós temos frequentemente nos dirigido à presidenta Dilma, que eu tenho certeza absoluta que tem sensibilidade para com o Nordeste e particularmente para com o estado de Alagoas. Há mais de 2 anos, repito, que tentamos a implantação definitiva deste empreendimento, que será um parceiro principalmente da Petrobras, na construção de sondas, conserto de sondas de navios, sonda para perfurar petróleo, quer na terra, quer no mar. Pois bem, senhor presidente, tivemos por 3 vezes, repito, com a presidenta Dilma, pedindo a ela para que o estado de Alagoas não pudesse ficar ausente deste processo de desenvolvimento, para que a Petrobras, que é a grande parceira e é quem faz as encomendas das sondas e navios, não tirasse Alagoas deste processo. Já tivemos 2 concorrências públicas, uma delas patrocinada pela Petrobras, já faz praticamente 1 ano. O estaleiro de Alagoas foi participante da concorrência e perdeu no preço. É natural, porque a concorrência pública ganha quem oferece o menor preço. Ganhou o estaleiro de Pernambuco para fazer 7 sondas. E ficaram ainda 21 sondas para serem feitas numa nova concorrência pública. E a Petrobras, recentemente,
através de uma empresa 7, criada com a participação da Petrobras, de bancos do país, e esta empresa, recentemente, numa outra concorrência, o Estaleiro de Alagoas, numa composição com uma outra empresa internacional, participou desta concorrência, senhor presidente, e ganhou para construir 5 navios sondas. E nós estranhamos o comportamento da 7, empresa da Petrobras, com outros investidores. A concorrência pública, a vida, com todos os aspectos legais. Ela entra com recurso para desqualificar a empresa que ganhou 5 navios sondas. E ainda bem que a comissão de licitação da Petrobras não admitiu o recurso. Mas houve um fato que nos chamou a atenção. É que a Petrobras, através da empresa 7, a Petrobras mais precisamente, convida a empresa que ganhou os 5 navios, Ocean Rig, e a 7 para que fizesse uma nova apresentação de envelope fechado para apresentar novos preços. E o que é isso? Não houve uma concorrência? Eu até admito, e é perfeitamente admissível, que a Petrobras, que é quem vai, na verdade, contratar estas empresas para construir os navios sonda, convidasse as 2 vencedoras para, abertamente e claramente, negociar o preço, ou tentar baixar preço na construção desses navios sondas. Mas optou pelo caminho diferente. Eu conheço o seu preço, nobre presidente, e Vossa Excelência não conhece o meu. Então vamos apresentar nova proposta. Logicamente que eu vou ter que ganhar de Vossa Excelência, porque eu já conheço o seu preço e o senhor não conhece o meu, consequentemente eu vou ter vantagem com isso. Mas eu não espero que isso não aconteça, porque na verdade eu vi hoje uma matéria no jornal Valor Econômico que diz o seguinte: Petrobras faz nova rodada e 7 Brasil vence ao Ocean Rig, que foi exatamente uma reviravolta pode marcar a licitação da Petrobras para contratar serviço de afretamento de 21 sondas de perfuração de poços de petróleo para águas profundas, planejadas para serem construídas no Brasil. A 7 Brasil, empresa da qual a Petrobras é sócia, com bancos e fundos de pensão, apresentou novos preços e, segundo fontes do mercado, passou a ser a primeira classificada. Com os novos envelopes, a 7 Brasil superou a Ocean Rig, que havia ficado em primeiro lugar nas propostas originais no começo de outubro. Mas o negócio continua indefinido, senhor presidente. Segundo as fontes, a área de exploração e produção da Petrobras seria contrária à contratação das sondas com a 7BR. Procurada, a Petrobras informou, via assessoria de imprensa, que não comenta a licitação em andamento. Ora, senhor presidente, aqui eu gostaria de, para encerrar, exatamente confirmando o que eu declarei no momento inicial, de que me parece que está havendo aí um jogo com a partida já em andamento, uma mudança de jogo, com a partida em perfeito andamento. E eu queria aqui, aproveitando, fazer um apelo à sua excelência, presidente Dilma, que não permita que tal fato aconteça, porque isso não é muito bom e nem é bom para a Petrobras, e nem é bom para um país como o nosso, interno e internacional. Faça este apelo, presidenta, que Vossa Excelência não permita que tal fato aconteça, porque a concorrência realizada
ela atendeu a todos os pré-requisitos de normalidade, preço e credenciamentos através da própria estrutura da Petrobras. Essas, senhor presidente, eram as manifestações que eu desejava fazer aqui agora, porque o Estado de Alagoas não ficará calado se por acaso for tolhida a possibilidade de ele continuar lutando para construir no seu território, através da iniciativa privada, com a participação da estatal mais importante do Brasil e a terceira talvez maior do mundo, que é a Petrobras, que não possa criar dificuldade para que um Estado do tamanho de Alagoas, que quer crescer, que quer trabalhar com a força de trabalho do seu povo, não possa ser objeto de qualquer tipo de manipulação. Por isso, e como eu acredito no governo da presidenta Dilma, porque já fiz diversas manifestações através da bancada de Alagoas, para que ela adote as providências que nós não pedimos para ganhar a concorrência, mas a proporção que ganhou a concorrência, nós pedimos para que ela determine, através da Petrobras, que a Alagoas e a SET possam assinar os contratos para a construção dos navios, sondas, para explorar o pré-sal no mar brasileiro. Por isso, presidente, eu quero agradecer Vossa Excelência pela tolerância e dizer que vamos continuar neste apazão lutando para que Alagoas e o Nordeste brasileiro possam ocupar o espaço que lhe é reservado no cenário econômico e social do meu país. Muito obrigado.